Bom dia, caros irmãos e irmãs, queridos alunos, alunas da Escola Dominical, mais uma vez, com a oportunidade, graças a Deus, de estarmos juntos aqui via online, podendo e tendo a oportunidade, de vencer esse distanciamento que nós estamos sendo obrigados, por causa da pandemia. Mas graças a Deus que a igreja continua reunida, não é? Oportunidade que o nosso Deus tem nos dado, graças a Deus. Vamos estar orando para que o Senhor nos abençoe nesses momentos de aula de escola dominical. Nosso Pai, nós agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, usando de um recurso que o Senhor mesmo tem nos dado, para, Senhor, vencermos esse distanciamento físico e de forma, Senhor, online, podemos nos reunirmos ao redor da Tua Palavra para crescimento, para que nós não fiquemos estagnados, Senhor, mas estejamos sendo alimentados pela Tua Palavra. Eu oro, Senhor, para que haja edificação, para que haja crescimento nesta manhã. Abençoa-nos como classe escola dominical, não somente nós, mas todas as demais classes de escola dominical que estão sendo reunidas neste momento, ou já foram reunidas, ou ainda serão. Eu peço, Senhor, pelo nome de Jesus e agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, então, nós começamos a semana passada um estudo novo dentro da unidade que nós estamos trabalhando, iniciada pela nossa irmã Silvana, que trata da maturidade, não é? Do crescimento, do desenvolvimento da vida cristã. E o que a Bíblia chama de carreira cristã. E a irmã Silvana trabalhou conosco 2 domingos, e agora domingo passado nós iniciamos trabalhando com uma lição cujo título é A Graça Divina e a Resposta Humana, não é? Pudemos trabalhar já durante aqueles minutos da aula de domingo passado e fizemos a primeira parte da lição, não é? E nós pudemos trabalhar e concluir resumindo o que foi falado, não é? Em poucas palavras, a respeito dessa temática, não é? A graça, ela parte de Deus, ela é a ação amorosa, generosa, misericordiosa do próprio Deus, que vem em busca do homem, não é? Da humanidade, do homem, da mulher, não é? Do ser humano, e vem, o seu próprio braço se estende e pela graça ele propõe a nossa salvação, desde que nós nos apropriemos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e por sua ressurreição, não é? Como propiciação para os nossos pecados, ou melhor ainda, para todo aquele que nele crê, conforme nós podemos ler em João 3,16. E nós podemos ver também que a graça, a salvação, melhor dizendo, ela não se trata de ser um evento pontual, inicial e que se acabasse nele mesmo, não é? Mas a própria graça, que é salvadora, ela é justificadora, ela nos torna justos aos olhos do nosso Deus, não é? Pelo perdão dos nossos pecados, e mais, ela desencadeia um processo de santificação, não é? E então é como se lê lá em Provérbios, a vereda do justo se torna como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Paulo, o texto que nós lemos foi em Filipenses, no capítulo 2, Então Paulo propõe que nós nos deixemos, trabalhar por essa graça, mantendo uma atitude positiva,
uma atitude responsável, consciente, não é? De que agora nós temos uma proposta de tornarmos-nos santos como o santo é o nosso Pai Celestial, não é? Num processo que a própria graça desencadeia em nós. Bom, nós podemos estar lendo Filipenses 2, 4, 16, que na verdade, está sendo o texto que nós estamos baseando desde o domingo passado, não é? E lembrando do versículo 12, que foi o texto base e é o texto base para nós. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e com tremor. E nós podemos ler agora o 14, o 13, né? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, a boa vontade de Deus, né? Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Não é? Então, ele continua, deixa eu terminar o 16. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui o apóstolo está falando de si mesmo, que trabalhou na obra missionária de evangelização daquela igreja, e ele então veria com alegria, não é? E como um dia de glória em saber que aqueles irmãos, não é? Mantiveram, desenvolveram a sua salvação, mantiveram a chama acesa, não apagaram o Espírito Santo, quer dizer, eles percorreram a carreira que lhes foi proposta pelo próprio Senhor. Né? E aqui ele fala que nós brilhamos como luzeiros no meio de um mundo pervertido, de uma geração corrupta, não é? Eu diria mais ainda, brilhamos ou deveríamos brilhar, né? Brilhamos ou deveríamos ou devemos estar brilhando como luzeiros, ele diz como luzeiros no mundo. Então, nós somos chamados, meus irmãos, para sermos luz, né? Jesus diz, vós sois a luz, vós sois o sal da terra, não é? Não podemos perder o sabor, temos que continuar, não é? Então vejam que a Bíblia fala na salvação, na graça divina, como algo dinâmico, não é? Constantemente trabalhando, não é? Trabalhando em nós, dando a nós dia a dia o caráter de Cristo, dia a dia nos parecendo mais com o nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo mostra isso em termos, porque nós chegamos então à conclusão e podemos chegar que é algo vívido, dinâmico, que tem movimento e que não é teórico, não é? Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, não é? Não há como sermos bons ouvintes e não sermos bons praticantes. Então Paulo diz, façamos tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejamos irrepreensíveis, puros, quer dizer, obedientes. Muitas vezes nós fazemos a vontade de Deus, mas reclamando, murmurando, fazemos o trabalho reclamando de canseira. Então nós temos que vigiar, nos colocarmos realmente nas mãos do Santo Espírito de Deus, nos deixando envolver, mas de maneira pura, consciente, responsável, compromissada, como nós também podemos dizer. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos na carta aos Hebreus, isso. Alguns versículos do capítulo 12
né? Eu posso ler aqui do versículo 1 ao 8, por exemplo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Vejam, meus irmãos, a gente vai compreendendo que há um processo que o próprio Deus também nos submete, não é? A sua disciplina. Ele vai trabalhando, nos apurando como prata, como diz a própria palavra. Então nós temos que nos submeter com obediência, com submissão ao nosso Deus. Os versículos 11 ao 14 também vale a pena a gente estar lendo agora. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, é muito sério isso, e nós precisamos compreender que a graça do Senhor, ela também nos alcança neste processo de santificação. Nós vemos há pouco, o próprio Deus efetua em nós o querer e o executar. Então, esse desejo de fazer a vontade do Senhor, não é, que nos invade e que muitas vezes nos sentimos entristecidos porque não conseguimos atingir o nosso objetivo naquele dia, naquele momento, mas renovamos a nossa fé, renovamos o nosso arrependimento, confessamos ao Senhor as nossas faltas, nos apropriamos novamente do seu perdão, do sangue de Cristo por nós. Nós temos um advogado junto ao Pai, temos um intercessor que geme, não é? Tem com gemidos intercede por nós. E aí nos dispomos novamente. Então, nós estamos falando de resposta à graça divina. Olha, meus irmãos, há essa resposta de nós nos dispormos a isso, porque não podemos dizer que não somos capazes, porque a própria fé é dom de Deus, não é? Então nós temos que com respeito, com amor, com tremor e com temor, nos dispormos a estarmos como objetos desse processo de santificação, de obediência, de dia a dia fazermos a vontade do Senhor. E se não conseguirmos, de nos entristecermos e chorarmos diante do Senhor e buscarmos poder para vencermos dia a dia, não é? Essa batalha espiritual. Eu gostaria de ler mais o versículo 28 aqui do capítulo 12 de Hebreus.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Não é? E porque o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 29. Então, meus irmãos, nós estamos falando já, lembramos do que foi conversado, refletido no domingo passado e já estamos reintroduzindo a nossa lição no dia de hoje, não é? Então, a graça do Senhor, a salvação, ela deve ser entendida como um processo que inicia-se no momento que eu olho para a cruz de Cristo, não é? Me arrependo, confesso, reconheço a minha culpa e me submeto ao poder, não é, do Espírito Santo ali, o sangue de Jesus me lavando, me perdoando e me selando. E agora então eu sou alvo de um processo constante de dia a dia, estar sendo santificado, me tornando mais e mais parecido com Jesus. Então é assim um processo que se dá no coração, na alma, no espírito da pessoa arrependida, não é? A pessoa arrependida que se propõe a ter uma nova vida. Então, meus irmãos, não é algo que eu recebo, não é? E que recebo porque alguém me quis dar, no caso o meu Deus Criador, né? Ele me deu e eu não tenho que fazer mais nada. Não que eu tenha que ter méritos para a minha salvação, porque por mais que eu faça, eu nunca terei méritos próprios para a minha própria salvação. Mas eu preciso me dispor a ser alvo dessa lavagem constante do sangue de Jesus que vai trabalhando o meu caráter. Então é uma salvação dinâmica. É uma salvação que implica nessa justificação e nessa santificação que nós acabamos de ler agora, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, é algo muito grande, algo muito maior do que muitas vezes nós dimensionamos. Então, é disso que nós estamos falando e que Deus nos ajude para que até nós que estamos estudando isso para poder passar para os irmãos, muitas vezes a gente para e pensa, meu Deus, realmente, muitas vezes nós nos portamos como pessoas menos avisadas, como pessoas desavisadas, incontinentes, não é? Então nós precisamos cuidar desse vigiar e orar constantemente, a cada dia, não é? Como diz aquele cântico antigo, a cada dia coisa nova, há uma nova experiência com o meu Deus, não é? A cada dia coisas novas acontecendo, à medida que eu vou me tornando também semelhante ao meu Criador, ao meu Pai, não é? Ao meu Pai, porque agora eu me tornei filho de Deus, não é? Então, isso precisa ficar claro. Esse processo dinâmico, né? Deus é o doador de toda a graça que salva, a graça que justifica, a graça que santifica. Agora, cabe a nós essa disposição de viver a plenitude dessa graça. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, temos que viver como pessoas que estão assentadas à mesa, não é? Ceando com Cristo e Ele conosco. Não podemos nos contentar com uma vida medíocre, não é? Como pessoas que não têm a graça de Deus, não é? Então nós precisamos nos apropriar e termos essa consciência, esse compromisso, não é? Com a própria plenitude da graça do Senhor. Bom, a nossa resposta então é essa, não é? A investir nessa graça, naquilo que, vamos dizer, que cabe a nós como resposta a essa graça divina.
Cabe a nós o adotar uma atitude positiva, não é? Essa irresponsável, atitude positiva e responsável, sob o risco de perdermos a nossa salvação, não é? Ouvimos muitas vezes, alguém poderia dizer, uma vez salvo, sempre salvo, ou se Cristo morreu por todos, então todos estão salvos, independente de qualquer coisa. Mas não podemos ser superficiais com algo tão grandioso, que é a graça do Senhor. Eu gostaria de ler, eu acho que é a carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, versículo 18 ao 20. Ele fala de dois personagens que se afastaram e rejeitaram essa graça divina. Veja assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Meus irmãos, isso é muito sério. Então, Paulo está dizendo de dois ex-irmãos nossos, não é? Dizendo a Timóteo que eles rejeitaram. E o escritor da palavra diz assim: se Deus não poupou a anjos, como não nos poupará também, se nós rejeitarmos a tão grande salvação? A morte, o sofrimento, o sacrifício, a vida de nosso Senhor Jesus, que se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória, para que nós recebêssemos essa graça. Ai de nós se rejeitarmos, ai de nós se no dia a dia formos inconscientes. Vejam, Paulo fala de rejeitar essa consciência, esquecermos dessa salvação que um dia nos alcançou e não a desenvolvermos como nos ordena a palavra. Ai de nós, meus irmãos queridos e irmãs. Vamos continuar, não é? Eu gostaria de prosseguir, então, lembrando que a graça, ela vai agindo na medida que eu respondo, não é? Então, há uma participação minha, não é? E isso tem que ser natural, mesmo porque é espiritual, não é? Porque o próprio Deus está despertando o nosso espírito para querer essa santidade. Ora, se assim não está acontecendo, então esse processo está sendo de alguma maneira bloqueado em nós. Pode estar não sendo permitido por nós mesmos. E é onde Paulo diz: não apagueis o espírito, não é? Não desprezeis profecias, não entristeçais o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, é sobre isso que nós estamos falando. Na medida, então, que nós procuramos dar uma resposta positiva à graça do Senhor, nós vamos encontrando também o nosso papel. Qual a nossa função? Qual o dom que o Espírito Santo nos deu para que nós também sejamos usados como missionários e também na edificação da igreja? Não é? Então eu vou compreendendo o meu papel. Não podemos encontrar crentes de 10, 20 anos de igreja que ainda não encontraram o seu lugar no corpo de Cristo, não exercem uma função, não é? Nós não somos chamados para sermos assistentes, fazermos parte de uma plateia, não é? Para aplaudirmos ou criticarmos quando nos agradam ou quando nos desagradam. Bom, temos que ler também aqui no livro de João, né? No Evangelho de João, capítulo 15. Bom, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa,
para que produza mais fruto ainda. Depois do versículo 4 ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Bom, então aqui nós estamos falando agora, meus irmãos, do verbo permanecer. Isso faz parte da nossa resposta, não é? De nós permanecermos na palavra, de nos disciplinarmos e nos deixar disciplinar pela palavra todos os dias. Não podemos ser crentes que correm para buscar a Bíblia no domingo, mas nós temos que nos aplicarmos a palavra de Deus diariamente, dioturnamente, não é? E o crescimento então vai resultando dessa permanência. Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, permanecer na graça, perseverar. Jesus fala em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, não é? O crescimento, então, é resultado desse processo desencadeado pela graça, a graça de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus à nossa disposição, não é? Eu não sou santo, mas o sangue de Jesus, a graça divina me faz santo diante do Senhor, não é? E aí 1 Coríntios vai dizer para nós, no capítulo 10, versículo 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, eu preciso ter consciência de que tudo, né? O meu trabalho secular, a minha música, a minha profissão, a minha vocação exercida na igreja e fora da igreja ou fora da igreja, tudo deve concorrer para a glória de Deus nesse processo diário de sermos apurados pelo fogo como a prata. E aí vamos nos tornando semelhantes a Jesus. Vamos ler aqui que há mesmo esse compromisso, essa resposta nossa de permanência, de perseverança, de estarmos querendo assumir essa obediência, não é? Essa fidelidade ao reino, aos valores do reino de Deus, não é? Para nos tornarmos a semelhança de Cristo. E Jesus fala lá dessa resposta em Lucas 13, 24. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então, meus irmãos, há uma porta estreita, não é? Há um caminho estreito que nós temos que percorrer, não é? Não que isso vá nos dar mérito, mas porque nós deixamos que a graça de Deus nos tornasse dia a dia mais parecidos com Jesus. Bom, meus irmãos, Filipenses, que está sendo o texto base para nós, né? 2, do 5 ao 8, né? Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, é nessa semelhança de sermos dia a dia mais semelhantes a Jesus, mais humildes como Jesus, mais parecidos com Ele, não é? Não há lugar para a soberba, para a arrogância, para a presunção, para a vaidade, o orgulho, não é? No meio do povo de Deus. Não temos alternativa. Se nós formos ler Filipenses, o capítulo 3, por exemplo, não é? A gente não pode estar lendo muitos textos por causa do nosso tempo de vídeo, né? Mas os irmãos podem ler depois Filipenses 3, o versículo 10, não é? E Paulo diz assim: o que eu quero
é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistado para me tornar semelhante a Ele, não é? E é essa a proposta de Deus em sua graça, e deve ser essa a proposta do nosso coração. Não há outra alternativa, não é? É mais a resposta nossa é de avançar. A igreja tem que avançar rumo à plenitude. A plenitude. Então, meus irmãos, é esses termos: é fé, é arrependimento, é permanência, perseverança, é resposta positiva, é atitude positiva, responsável, em direção à plenitude, à obediência, à submissão, ao compromisso, à responsabilidade com o reino. É disso que nós estamos falando. Procurar com zelo, conforme diz em Efésios, o nosso alvo, né? É procurar com zelo desenvolver a salvação que nos foi dada, imerecidamente nos esforçando para alcançar a perfeição de Cristo em nós, perseverando até chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme Efésios 4, 13 e 14. Nós queremos encerrar, meus irmãos, colocando algumas máximas, como as seguintes: a palavra de Deus nos convoca hoje a desenvolver o processo de nossa salvação, iniciado, quem sabe, há quantos anos atrás, e quem sabe está estagnado, e o Espírito Santo está batendo a porta para que nós sejamos despertados enquanto é dia. É preciso termos consciência de que o crescimento, o amadurecimento, a frutificação nos são possíveis porque a graça de Deus nos alcançou e ao mesmo tempo nos capacita e nos leva além. Não tem como dizermos que não somos capazes, porque a própria graça nos faz capazes. Deus mesmo nos dá condições de responder positivamente a esse chamado. Cristãos e cristãs não se eximem de sua responsabilidade e do seu papel no reino de Deus e contam com o próprio Jesus Cristo nesse compromisso. Nossa resposta à graça divina torna-se ao mesmo tempo possibilidade de crescimento espiritual e de compromisso missionário no anúncio da salvação e do Salvador, Jesus Cristo. Cristo está conosco, Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E Ele nos capacita a agir. Quando nós corremos o risco, ou até mesmo nos desviamos, como foi o caso de Himeneu e Alexandre, quando nos desviamos desse crescimento, não é porque a graça não é mais operante, não é mais ativa, mas é porque nós não fazemos dela a condição que já foi posta para vencermos a estagnação. Então, se nós apagamos, se nós boicotamos, se nós sabotamos, se nós bloqueamos e não estimulamos, não vivenciamos, não investimos, não nos comprometemos, então corremos o risco sim de perdermos a graça de Jesus, mas não porque ela deixou de ser eficiente, mas porque nós não a tratamos mais da forma como ela foi proposta pelo próprio Deus. Tá? Meus irmãos, nós queremos encerrar com Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que Deus nos abençoe e continue falando conosco. Amém.